exemplo, nos demais semanas elas têm culto infantil. Nem parece, mas já é dezembro. Já é época de Natal. E como está a sua expectativa a respeito de Natal? Estamos todos cheios de tantas expectativas, não é verdade? Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Como vai ficar o futuro político do nosso país? Talvez você esteja com várias outras expectativas a respeito das suas férias, do seu trabalho, da sua família, do seu relacionamento amoroso, ou coisas do tipo. Mas como está a sua expectativa a respeito das coisas de Deus? Se colocássemos numa balança, de um lado, as suas expectativas com coisas do tipo das que eu acabei de mencionar, e de outro lado da balança, a sua expectativa espiritual, com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação ao seu crescimento espiritual, com a sua expectativa da volta de Cristo ou da sua partida para viver junto dele, para que lado dessa balança iria pender? O que é que tem mais tomado conta do seu coração? Esta é uma boa reflexão para um momento como esse. Natal traz para nós esse clima de união, esse clima de família junto, esse clima de festa, de presente, de descanso, de passeio, mas traz para nós também esse clima do Salvador, o Cristo, a razão, o centro da nossa fé, nós que somos cristãos. O texto de hoje está em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso de número 36. Por favor, me acompanhe na sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, do 36 ao 38, nos fala a respeito da profetisa Ana. Se você observar no texto anterior, fala que os pais, José e Maria, levaram Jesus até o templo para ser circuncidado, conforme era a lei deles naquela época. Depois mostra no verso 25 que havia ali em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Eu já preguei nesse texto de Simeão, e por isso mesmo hoje vou pregar no de Ana, mas só para contextualizar melhor, quando os pais levam Jesus ali para aquele momento tão especial no nascimento daquela criança, diz o texto que este homem, Simeão, ele é movido pelo Espírito Santo, verso 27. Ele vai até lá, Deus fala com ele, Deus o ilumina e o orienta a ir até lá. E ele vai, diz o texto, que ele aguardava a consolação de Israel. Ou seja, ele aguardava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, de que viria o Salvador, o Libertador. E então agora ele vai e diz o verso 28 que ao ver aquela criança, ele o toma nos braços, louva a Deus e diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ao olhar aquela criança e sem que ninguém falasse nada, Deus mostra a ele que aquela criança era o Messias, era o Cristo, era o Salvador. E toda aquela expectativa, toda aquela esperança, ele, uma pessoa já idosa, vê ali diante dele o cumprimento de tudo aquilo que ele aguardava. E tamanha é a sua alegria ao ponto de dizer: olha, Senhor, agora o Senhor pode me despedir, agora o Senhor pode me levar, porque eu já vi a promessa cumprida. A esperança de todos nós está nesta criança. E o verso 36, então, agora, diz que também havia ali uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O texto, então, nos mostra 2 pessoas, um homem, Simeão, uma mulher, Ana, ambos numa situação semelhante, assim como tantos outros naquela mesma época que aguardavam, que eram dedicados a Deus e aguardavam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E agora os 2 identificam isso acontecendo. É aquele momento maravilhoso quando nós estamos aguardando algo, quando passa-se dias, passa semana, meses, anos, e aquilo parece que não acontece, parece que Deus não age, parece que Deus não está ouvindo. E quando aquilo acontece, brota em nós uma alegria profunda, um júbilo tremendo de ver Deus cumprindo ali a boa palavra que havia dito. É esta a alegria que toma conta deles. E essa expectativa é que deve permanecer em cada um de nós. Porque o perigo é que, ao demorar o Senhor, se é que poderíamos dizer isso, ao tardar a resposta às nossas orações, ou ao demorar aquilo que estamos aguardando de Deus, somos tentados muitas vezes a desanimar nessa caminhada cristã. E quando isso acontece em nós, nós começamos a banalizar as coisas de Deus. Começamos a orar mecanicamente, vamos deixando de lado a leitura bíblica e a nossa própria vida na igreja já se torna meio esporádica, já passamos a vir na casa do Senhor só algumas poucas vezes, e quando aqui viemos, quando aqui chegamos, participamos de uma maneira meio irreverente. Isso acontece porque às vezes começa a fugir de nós essa expectativa do encontro do Senhor, do cumprimento das promessas do Senhor. E é isso que eu espero que Deus renove na sua vida, no seu coração, nesta época de Natal. Diz o texto que havia ali uma profetisa chamada Ana. O texto dá nome a esta personagem, assim como deu a Simeão, mas numa época tão distante, há quase 2000 anos atrás,
uma época e uma sociedade onde muitas mulheres eram ignoradas, mas o texto deixa claro e cita esta mulher e ainda diz que ela era uma profetisa. E, claro, existiam sim profetisas e tantas outras mulheres proeminentes, e as Escrituras vão nos mostrar isso. E quando fala a respeito de profecia, nós falamos a respeito daquele que anuncia aquilo que ouve de Deus. E se nós pensarmos hoje em dia, quem são os profetas, quem são as profetisas, eu perguntaria a você: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Se você tem ouvido a palavra de Deus e você transmite essa palavra a outras pessoas, o que você está fazendo? Você está profetizando. Profetizar é anunciar a palavra de Deus. Então, nós fazemos isso todas as vezes que falamos a respeito da palavra do Senhor. Mas observe, falando especificamente desta mulher, mostra detalhes a respeito dela, mostra detalhes a respeito da sua família. Menciona aqui até de qual tribo que ela vem. Lembrando das tribos de Israel, ela vem da tribo de Azer. Mostra a situação dela, diz que ela é uma mulher avançada em idade. Diz que ela é uma viúva, já há 84 anos viúva. Vivera apenas 7 anos com seu marido, ele veio a falecer. Os comentaristas ficam divididos aqui, se 84 anos era a idade total dela, ou se 84 anos que ela estava viúva. Se assim fosse, ela teria mais de 100 anos, então ficamos com a possibilidade maior de que 84 seria a idade total dela. Mas isso não interfere no fato. O fato é que é uma mulher batalhadora. Uma mulher, como tantas outras no nosso meio, que teve pouco tempo com seu marido e uma viuvez muito grande, aonde teve que ali batalhar sozinha para cuidar da sua vida, quem sabe cuidar de filhos, cuidar do seu próprio sustento. E o texto mostra que esta mulher era, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, ela era muito dedicada a Deus. Diz que ela não deixava o templo, mas, ao contrário, ela adorava a Deus ali no templo, noite e dia, com jejuns e orações. É claro que nós temos que entender isso aqui de maneira figurada, porque ela não estaria ali todo o tempo, a menos que ela morasse dentro do próprio templo. Agora, o texto, ao mencionar dessa forma, que ela adorava noite e dia, mostra que de contínuo ela estava presente ali. O templo funcionava todos os dias, de manhã e à tarde, e ela estava ali, e quando fala adorava noite e dia, então dá esse aspecto de que se estenderia até quando o judeu entendia a entrada da noite, que era 6 horas. Enfim, era uma mulher plenamente dedicada ao Senhor. Sabe, queridos, isso não te deixa meio constrangido? Ao compararmos a nossa dedicação hoje em dia a Deus, somos dedicados? Quanto tempo você tem dedicado para Deus?
Quanto tempo você gasta em oração? Quanto tempo você gasta em leitura bíblica? Quanto tempo você vem à igreja? Quanto tempo você se envolve nas atividades, no ministério da igreja? O quanto você colabora para o crescimento do reino de Deus, fazendo algo ou dedicando os seus dízimos, suas ofertas? Precisamos olhar para personagens como esta mulher chamada Ana e achar nela uma inspiração para que nós venhamos a nos envolver mais. Muito interessante, porque nesta época, época de passagem de ano, é a época onde nós renovamos os nossos compromissos, fazemos os nossos planos. Como será 2023? E nós começamos a falar, 2023, eu vou dar jeito agora na minha vida. Vou fazer uma atividade física, vou fazer um curso profissionalizante, vou dedicar mais nisso, naquilo outro. Nós fazemos esses planos. Alguns duram só umas 2 semanas. Espero que não seja esse o seu caso. Espero que possamos ser mais persistentes naquilo que sabemos que é o certo a fazer. E é nessa época que também colocamos os nossos objetivos e fazemos os nossos compromissos. Esse ano, esse próximo ano eu vou ler a Bíblia. Vou ler toda a Bíblia. Vou estar presente na igreja. Vou mudar essa história, vou abandonar esse pecado, vou consertar esta área da minha vida. Sabe, querido, faça isso com jejum e oração. Não se afaste do caminho do Senhor. Não deixe de congregar. Não deixe de se envolver. Passe por cima daquelas coisas que te desagradaram. Não deixe que os maus exemplos venham te desmotivar na caminhada cristã. Como pastor, ao longo dos anos, tenho visto pessoas que passaram decepções na caminhada cristã, decepções com igrejas, decepções com pastores, decepções com irmãos em Cristo, e por conta dessa decepção, já não querem se envolver mais. Está errado, não deixe que estes maus exemplos, que essas experiências negativas te afastem da obra de Deus. Porque lembre-se que nós servimos não é a homens, mas é a Deus. E tudo aquilo que fizermos, temos que fazer para o Senhor. É Ele o merecedor do nosso esforço, é Ele o merecedor da nossa dedicação. Olhe para Ana, uma mulher de 84 anos, uma viúva com vida sofrida, mas uma mulher presente na casa do Senhor, uma mulher de oração, jejum, uma mulher dedicada e confiante no Senhor. Diz o texto que ela vê a recompensa da sua dedicação, ela chega naquela mesma hora. Sabe, às vezes nós perdemos momentos preciosos porque vamos fazer outras coisas e não a obra de Deus. Às vezes é naquele momento, naquele dia que você, não vou na igreja hoje não. E é naquele dia que algo especial aconteceu. Sabe, é o momento certo, é o momento de Deus, e eu creio sim que Deus recompensa, que Deus abençoa aqueles que lhe são dedicados. Todo esforço trará a sua recompensa,
toda dedicação trará sim a bênção de Deus, e toda a nossa fé, toda a nossa fidelidade agrada ao Senhor. E é certamente da mesma forma que o verso de número 27 diz que o Espírito Santo moveu a Simeão para ir lá presenciar aquele momento maravilhoso. O Espírito Santo também move ela, Ana. Ela chega ali, ela presencia o que está acontecendo, ela observa, ela vê Simeão tomando aquela criança nos braços e adorando ao Senhor. E ela, da mesma forma, começa a louvar ao Senhor, a dar graças a Deus. Dar graças a Deus por quê? Por enxergar ali o Salvador. A alegria dela, a alegria de Simeão, está na pessoa de Jesus Cristo. A alegria deles está no cumprimento de toda a esperança que eles tinham. A alegria verdadeira, a alegria profunda, a alegria perene que pode e deveria existir em nós como cristãos, teria que ser totalmente fundamentada no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que as dificuldades dessa vida roubem a sua alegria. Não deixe que os momentos difíceis da nossa nação, da nossa vida, ou de seja lá o que for, venha tirar a sua expectativa espiritual. Nós somos aquele povo que está peregrinando nessa terra, se esforçando para levar um bom testemunho e juntos aguardando a volta do Senhor, quando Ele virá em cumprimento às suas promessas. Da mesma maneira que eles aguardavam a vinda do Messias, nós também estamos aguardando, não a primeira vinda, mas a segunda vinda. Quando em cumprimento à sua palavra, Ele virá entre as nuvens. E então teremos a consumação de toda a história bíblica, de toda a história da redenção. Isso deve encher o nosso coração, isso deve tomar lugar na nossa mente, isso deve ser a nossa motivação principal. Diz o texto que ela, após dar graças ao Senhor, ela começou a falar a respeito daquele menino para todas as pessoas. Ela não conseguiu conter a sua alegria. A alegria dela transbordou para as demais pessoas. E a nossa alegria precisa também contagiar outras pessoas. Porque a bem da verdade é que tudo aquilo que nós observamos de bom, nós queremos compartilhar. Aliás, vivemos na época do compartilhamento, né? Só que as pessoas hoje em dia só querem compartilhar mensagens das mídias sociais. É o que nós mais sabemos fazer. Achou um videozinho legal? Vamos mandar para tal pessoa. Aqui só deixa mandar para um de cada vez. Por quê? Eu queria mandar para 30 logo. E a mensagem da salvação. E o Messias, o Cristo, e o significado do Natal, de que o Cristo, que o Salvador veio ao mundo, nós já não estamos mais perdidos, nós fomos encontrados, porque Ele, o bom pastor, veio atrás de nós, nos pegou e levou para si.
estamos no seu aprisco, estamos na sua presença, estamos guardados, protegidos por Ele. Mas Ele, o bom pastor, continua buscando o restante das suas ovelhas desgarradas. E nós somos chamados e comissionados a anunciar o evangelho da salvação, a anunciar as boas novas de que o Salvador está em busca daqueles que lhe pertencem. Ana se encheu de alegria ao ver a sua expectativa cumprida e começou a falar a respeito daquilo para todas as pessoas, em especial para os que esperavam a redenção de Jerusalém, para os que esperavam o cumprimento da promessa. E aqui, nesse final, nesta última frase, traz para a nossa memória a ideia daqueles que realmente pertencem ao Senhor. Sabe, queridos, nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor. E não é a nossa obrigação identificar quem são esses escolhidos. A nossa obrigação é falar para todos. E à medida que vamos falando, vai sendo revelado quem são esses eleitos do Senhor. Quando você fala de alguma coisa para alguém, aquela pessoa pode gostar ou não. É sempre assim a história. Você vê algo bom, você pensa em algo bom e você vai e fala com alguém, aquela pessoa joga um balde de água fria, ela não tem interesse por aquilo, ao passo que você fala a mesma coisa para outra pessoa e aquela pessoa, poxa, que coisa boa, ela valoriza aquilo. Ao anunciarmos o evangelho da salvação, nós estamos como o semeador que saiu a semear, nós vamos lançando a palavra e Deus, Ele vai mostrando, revelando aqueles que vão aceitar, aqueles que vão ser iluminados. Então, a nossa tarefa é dar graças ao Senhor, estar presente na obra do Senhor e falar a respeito do Senhor. E o resto, descansa nele, porque ele vai falar. Estamos na época do Natal, queridos. Aproveite. Se você for um daqueles que está desanimado, não gosta, ou já não gosta muito de Natal, pastor, né? Talvez porque você na infância não teve uma boa experiência com Natal, né? Não ganhou o presente que queria. Tem algumas pessoas que têm decepção com o Natal, não gostam de Natal, geralmente são traumas de infância. Mas eu gostaria que você olhasse para o Natal da perspectiva correta. Olhasse para o Natal como a celebração do Cristo, do Salvador, daquele que Deus enviou ao mundo para salvar a todos que lhe pertencem. Que você olhasse para o Natal como a expressão máxima do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho veio, nasceu. Então, valorize essa época do Natal. Planeje algo. Estou falando no início do mês, dá tempo de você planejar. Planeje algo. Convide pessoas. Prepare um momento devocional. Fale a respeito do Senhor. Viva esse momento de Natal da maneira correta. Sejamos gratos pela salvação, que haja em nós essa expressão verdadeira de gratidão a Deus, que possamos relembrar a bondade, a misericórdia do Senhor sobre nós,
que não éramos merecedores, mas bondosamente Ele veio e nos alcançou, nos salvou. Renovemos a nossa fé, a nossa esperança, que, como eu já disse, nada seja motivo de enfraquecer a nossa caminhada, pelo contrário, que possamos em todo momento mantermos firmes os nossos olhos no alvo, no prêmio da salvação de Deus em Cristo Jesus. E por fim, anuncie o Evangelho. Lembre-se, é uma responsabilidade nossa. Mas, embora seja uma responsabilidade, porque é mandamento de Deus para os seus discípulos, é também um grande privilégio. Um grande privilégio. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os anjos desejavam fazer isso. Mas Deus deu à sua igreja essa tarefa de anunciar o Evangelho. Então, façamos isso com dedicação e com alegria. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Nós queremos te louvar por esta época de Natal, te louvar por teu grande amor, enviando teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, a este mundo. Muito obrigado, porque somente assim nós podemos ser salvos. Louvado, bendito seja o Senhor. Abençoe a cada um aqui para que entenda o verdadeiro sentido do Natal e que possamos, ó Deus, ter esse tempo de renovo, de renovação na nossa fé, na nossa esperança e na nossa dedicação a Ti. Que assim seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos o momento da ceia do Senhor. Eu peço aos presbíteros que estejam aqui à frente comigo, por favor. Primeira Coríntios, capítulo de número 11. Primeira Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Hoje pela manhã, na escola bíblica, na sala que eu sou professor, nós estudamos sobre esse texto, em especial sobre a questão da participação indigna na ceia do Senhor. Se você desejar esse estudo, ele está no site da nossa igreja, na apostila de temas polêmicos, ou você pode entrar em contato comigo
que eu disponibilizo para você estar lendo o estudo também, tirando as suas dúvidas. Mas veja, o texto mostra, e a Bíblia vai nos ensinar como um todo, que o Senhor é quem nos justifica. Nós somos chamados justos. A Bíblia fala dos justos e dos injustos, dos santos e dos ímpios. E aquilo que separa, aquilo que torna justo, é o sacrifício de Jesus. Não são os nossos atos. Seríamos e somos plenamente incapazes de nos tornar perfeitos, justos ou dignos de chegar à presença do Senhor pelos nossos próprios atos. Isso só é possível através de Jesus Cristo. Por isso mesmo é que a salvação só pode acontecer através de Jesus. Não há nenhum outro meio de ser salvo e chegar ao céu a não ser por Jesus. Então, quando falamos aqui da palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, verso de número 28. É um chamado a este autoexame. E ao se examinar, você deve se reconhecer pecador, se reconhecer indigno, se consertar com Deus, se arrepender, confessar os seus pecados e assim receber o perdão dele para poder participar. Participa ou não participa, pastor? Se você é um cristão convertido, já foi batizado, está em plena comunhão com Deus e com a igreja, não está debaixo de nenhuma disciplina, você deve participar. Ah, pastor, mas eu estou em pecado. É para isso o autoexame. Esse é o momento de você confessar esse pecado, se arrepender e então participar. Não querer participar seria o mesmo que dizer, olha, eu vou continuar no pecado. Seria então uma rebeldia aberta contra Deus. O chamado da ceia é para que nós participemos. De outro lado, se você ainda não é convertido, se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, ainda não foi batizado, ainda não regularizou sua situação, aí sim, espera. Jesus estabeleceu duas ordenanças, batismo e ceia. E elas estão nessa sequência. No batismo, você assume o seu compromisso com Cristo. No batismo, publicamente, você se torna um discípulo do Senhor, um seguidor do Senhor. E na ceia, você está reafirmando que você continua na presença dele. Então, primeiro o batismo, para depois a ceia. Pensando nisso, queridos, vamos ter esse momento de oração, esse momento de nos consertarmos e nos prepararmos para participar